Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta terça-feira, dia 23 de setembro de 2025. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso conteúdo se você gosta do trabalho que eu faço para você. Hora de falar sobre Ryan, o meio atacante, autor do gol do Vasco no empate 1-1 contra o Flamengo, está cada vez mais valorizado. Depois da partida, Fernando Diniz disse o seguinte sobre o atleta, abre aspas para ele, não sei quanto o Ryan vale, mas com certeza agora vale o triplo do que ele valia quando estava para ser negociado pela primeira vez. Só para lembrar, o Fernando Diniz se refere a uma transferência que giraria na casa dos 11 milhões de euros. Fui checar no Transfer Marketing, que é um site muito usado por clubes para identificar valores de atletas, e o Ryan aparece hoje como um jogador de 18 milhões de euros. Só para contextualizar com esse número, o Ryan hoje é o sexto jogador mais valioso em atividade no futebol nacional. Primeira colocação para o Danilo do Botafogo, confesso que achei exagerado, 28 milhões de euros. Segundo lugar para Yuri Alberto e Samuel Lino, empatados, cada um valendo 22 milhões de euros. A gente tem Pedro e Vitor Roque dividindo a quarta colocação, 20 milhões de euros para cada. Depois já aparecem Ryan e Andréas Pereira, jogador do Palmeiras, cada um valendo 18 milhões de euros. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Estou com a linda camisa de goleiro porque o nosso tema principal vai ser Léo Jardim. A segurança que ele passa, mas ainda existem algumas falhas que geram desconfiança. Vamos falar sobre isso aqui. Preparação para o jogo de amanhã. O Vasco enfrenta o Bahia às 7h30 da noite em São Januário. Partida atrasada que o Vasco precisa fazer ainda do primeiro turno. E a vitória amanhã é fundamental. O Vasco hoje é o 16º lugar com 24 pontos ganhos. Vencendo amanhã vai a 27. Iguala o Internacional, que tem 23 jogos realizados. Nós vamos ultrapassar o Inter no número de jogos. Mas qual é o critério de desempate? Primeiro, número de vitórias. Vamos fazer 7, o Inter tem 7. Só que no saldo de gols, nós temos hoje -1 e o Inter tem -8. Então, qualquer que seja o resultado, 1-0. Nós vamos para saldo 0, ultrapassamos o Internacional. Pô, Fábio, mas é importante não só esse resultado. Tem o do Cruzeiro no próximo sábado, em São Januário. É rodada a rodada, jogo a jogo. Para amanhã, Robert Renan está fora, né? Protocolo de concussão cerebral, vai ficar aí alguns dias afastado. O protocolo indica 4 ou 5 dias aí em observação sem atividades físicas. E aí ele deve voltar só no fim de semana, provavelmente ainda contra o Cruzeiro não joga, mas contra o Palmeiras na outra semana sim, né? Mas está tudo bem, não teve nenhuma intercorrência. E ele já está se recuperando, mas tem que ter um protocolo e tem que cumprir esse protocolo. Uma outra coisa importante, sem o Ryan, quem entra? Andrés Gomes, me parece substituto natural. Mas será que o Nuno vai jogar? A gente vai perder os dois pontas. Do lado direito o Ryan, do lado esquerdo o Nuno. O Nuno saiu com uma entorse no tornozelo. Aliás, convido sempre você e peço o seu carinho com o nosso site, fanaticovascaíno.com.br. Ontem, inclusive, fiz essas matérias lá, falei sobre o Ryan, falei sobre o Nuno, falei sobre a nossa dupla de volante, como tá bem, né? Barros e Hugo Moura, dupla mantida para amanhã. Acesse aí, fanaticovascaíno.com.br e deixe o seu comentário por lá também, porque ao longo do dia muitas novidades vão pintando e eu vou deixando para você lá também. Bom, se o Nuno Moreira não jogar, David, Andrés Gomes de um lado, David do outro. Essa é a tendência. Isso significa que o Verratti vai continuar? Não vejo o Diniz mudando a escalação do Vasco. Aliás, falando no Diniz, ontem foi meu aniversário, como vocês sabem, quero agradecer de coração tantas mensagens que eu recebi e eu não consegui ainda responder a todas. Estou procurando colocar em dia. Mas assim, torcedor, ontem quando eu fui almoçar com a família numa churrascaria na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando eu estava indo embora, encontrei o Fernando Diniz chegando com alguns integrantes da diretoria do Vasco e ele prontamente veio falar comigo ali, eu estava já saindo, encontrei ele, tirou foto com meu filho e tudo, e muito animado, muito tranquilo. Aí, pessoal na churrascaria, logo que viu, todos os vascaínos, tinha muito vascaíno na churrascaria, todo mundo levantou, veio agradecer, tirou foto. E o Diniz me pareceu leve.
Essa foi a sensação que eu fiquei. Um técnico do Vasco mais leve, mais tranquilo. Pô, Fábio, mas porque empatou com o Flamengo? Também. Porque fez um bom jogo. Encarou um adversário difícil, de igual para igual, e mereceu o ponto conquistado. E se tivesse saído vitorioso, não era nenhum absurdo. O Vasco criou oportunidades para isso. A cabeçada do Puma que o Rossi pega era gol, certo. Ah, mas teve a bola no travessão do Saul. Teve a bola do Matheus França que o Rossi pegou no cantinho também. Então, assim, o Vasco criou oportunidades para poder sair vitorioso. Não aconteceu, né? Vida que segue, mas fez um bom jogo. O problema é, o Vasco precisa fazer uma sequência. Nos últimos 5 jogos, o Vasco tem 1 vitória e 4 empates. O Vasco não vem desempenhando bem, né? Se a gente pegar os últimos 5 jogos, apenas a vitória em cima da equipe do Sport. Mas assim, o que está faltando? A nossa defesa organizou com o Cuesta e também com o Robert Renan. Mas e aqui, ó? Tô usando a camisa dele, Léo Jardim. Cara, assim, o que eu percebo do Léo Jardim ele é muito bom debaixo da trave. Prova é que no lance do gol do Carrascal, o Bruno Henrique, quando finaliza, ele vai lá embaixo e faz uma excelente defesa. Ok. Só que o início do lance é uma saída errada dele de soco. Eu entendo que ele tem uma deficiência na saída do gol. E isso precisa ser corrigido. Porque ele é muito bom ali embaixo, mas ele precisa também ter essa saída de gol eficaz. Em alguns jogos, o Vasco acaba perdendo pontos por essas falhas. Sejam elas individuais ou até mesmo coletiva, o próprio sistema defensivo também. Léo Jardim é um baita goleiro? É dos melhores do futebol brasileiro? Sim. Mas ele apresenta algumas falhas, como todo goleiro apresenta, mas que são corrigíveis. E, tecnicamente, ele é muito superior a vários goleiros do futebol brasileiro. Não tem o pé como muita qualidade, mas ele sabe jogar com os pés. Ok que ele errou contra o Ceará, saiu uma bola espetada no cocão, mas ele sabe sair para o jogo, não é de se apavorar. Tem muito goleiro que se recua, o cara fica apavorado. Então, assim, creio eu que se ele fizesse um trabalho, talvez essa semana seja uma semana cheia, mas quando o Vasco tiver uma semana sem jogos no meio da semana, ele puder fazer o trabalho de saída de gol, ganhar confiança, ganhar força para socar a bola longe, vai ser importantíssimo. Porque tecnicamente debaixo da trave ele é muito bom, mas ao sair do gol, seja para dar um soco na bola, para encaixar a bola ou para fazer o abafa, fechar na frente do goleiro, do atacante como um goleiro ali de handball, de futsal, ele tem essa deficiência e pode ser trabalhada, porque tecnicamente ele é muito bom. Para fechar, Lucas Piton e Tietê não vão para esse jogo ainda, o Thiago Mendes é dúvida, Piton não tem previsão de volta ainda, o Tietê tá trabalhando e a tendência é que ele volte sábado contra o Cruzeiro. E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama.